Oi, turma! Então, agora a gente vai ver lá na página 113 sobre a hidrografia, como eu havia falado com vocês anteriormente. A hidrografia, por que a gente está estudando a hidrografia junto com o relevo? Porque elas estão sempre associadas, tá? Hidrografia é o estudo das águas. Então, vamos relembrar aí a respeito da nascente de um rio. Os rios, eles nascem geralmente nas áreas mais altas e escorrem para as áreas mais baixas, tá? Então, áreas mais altas escorrem para as áreas mais baixas. Então, os rios, eles estão sempre associados com o seu percurso ao relevo. Por isso que a gente estuda relevo e hidrografia junto, tá? Para facilitar o entendimento. E qual é a importância das águas, né? A importância dos rios, da água doce, né? Fala água doce para diferenciar da água do mar, que é salgada, tá? Mas os rios, qual que é a importância para nós? Consumo, né? Consumo próprio para beber, para fazer comida, para tomar banho, né? E também para gerar energia, transporte, serve para agricultura, para os animais, né? Então, o rio ele tem uma grande importância, fundamental para a sobrevivência humana. Então, aonde se tem o rio, vai ter o quê? Presença humana. É onde vai ter aglomeração de pessoas. E vai ter também a formação de cidades, porque é ali que vai abastecer a cidade. O rio vai abastecer. Então, a importância do rio é muito grande para a formação ali populacional, né, de cada local, tá? No caso da Europa, não é diferente, tá? Não vai ser diferente. Você vai ter aí vários rios e aonde eles estão, a maior concentração populacional, né? E formação de cidades, obviamente. Então, os rios na Europa, todos são formados a partir das montanhas ou dos planaltos. E aí eles vão escorrer para as áreas mais baixas, que são as planícies. Ali eles vão seguir o seu curso para a área mais baixa ainda, que é o quê? O mar, tá? Lembra do que eu expliquei no outro vídeo, na outra aula, sobre o relevo. O relevo, né, que é a massa de terra, ela é mais alta, no caso do continente. No caso do oceano, ela é mais baixa, o relevo do oceano é mais baixo, por isso que é coberto por água, né? Então, se a parte do continente ela é mais alta do que o relevo do mar, né? Então, as águas que estão aqui na parte mais alta, tá? Que é os rios, onde vai nascer nas montanhas, né? Nos planaltos, ele vai sempre escorrer para as áreas mais baixas. E quem está aqui nas áreas mais baixas? O mar, tá? Então, o rio, ele sempre vai correr em direção ao mar. Então, ele vai nascer nas áreas mais altas e ir para as áreas mais baixas, correndo para a parte mais, que é a foz, que é o mar. Então, nós temos a nascente nas áreas altas, montanhas ou planaltos. Depois nós temos o curso do rio, que é nas áreas mais baixas, que nós chamamos também podemos chamar de vale. Podemos também chamar que as áreas de planície. Também temos depressões próximo dos rios, que é as áreas mais baixas. E aonde ele vai desaguar? No mar, que é a foz, tá? Então, esse é o percurso do rio. Só que o rio, ele não tem um só. Quando ele nasce, ele vai criando vários... É como o nosso corpo, né? Cheio de veia, né? As veias, elas vão criando várias outras, uma ligando na outra, para quê? Para circular por todo o nosso corpo. No caso do rio,
ele vai criando vários braços, né, que nós chamamos de afluente. Só que esses afluentes, eles são menores, então o volume de água é menor, é mais baixo. Já o rio principal, que é o que nasceu ali, o principal, vem escorrendo, ele tem um volume maior, né? E vai receber as águas vindo desses rios menores, que originou lá na nascente. Então, nós temos o conjunto de rios do rio, junto com seus afluentes, vão escorrer para a foz. E o conjunto disso tudo, de rios e afluentes e nascentes, nós temos o chamado de bacias hidrográficas, tá? Então, na Europa, os rios são muito importantes para a Europa. Não é em grande abundância igual no Brasil, é totalmente diferente. Mas a Europa possui, os rios são bem aproveitados. E o que eles fazem para que lugares onde não tenha rio passa a ter? Eles criam canais. Esses canais é igual, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. É como se lá na nascente do Rio São Francisco, ele vem descendo, né, passando pelas cidades, né, pelo relevo mais baixo, ele não criou um braço, ou seja, um afluente, que chegasse na região do sertão nordestino. Aí o que acontece no sertão nordestino? Em volta do sertão nordestino tem vários relevos altos, impede que a massa de ar fria se encontre com a massa de ar quente e chova no sertão, porque em volta do sertão tem um monte de relevo alto. E o Rio São Francisco, é o rio maior do Nordeste e está a possibilidade de você criar tipo um canal. É como se você fazendo uma casa, aí você tem que colocar vários canos, né, e várias emendas naquele cano que vá para vários lugares da casa, né. E no rio principal do Rio São Francisco, criou-se um encanamento, que nós chamamos de canal, para levar uma parte dessa água para onde? Para o sertão nordestino. Na Europa, isso é feito em toda a Europa. Então, isso faz com que os rios na Europa sejam bastante utilizados para navegação por serem rios de planície. A Europa, o relevo dela, o principal não é as planícies? Então, praticamente na Europa inteira dá para você navegar pelos rios. Isso facilita muito em termos de transporte de pessoas e de carga, porque é mais barato, tá? Não pega trânsito, tem a questão que a carga vai chegar sem nenhum problema, né? Por exemplo, no trem, ao descarregamento, né? Pode acontecer algum acidente. No navio, nos barcos, né? São menores os acidentes, tá? E a mercadoria sai mais barato dentro da Europa. Por quê? Por causa desse transporte marítimo, né? Fluvial, na verdade. Fluvial que vem de rio. E a Europa também é toda banhada, né? Parte dela, né? Obviamente, o lado oeste da Europa, o lado ocidental da Europa é todo banhado pelo Oceano Atlântico. E ali ela escoa também todas as suas mercadorias para o exterior, que é a parte internacional, né? Para ela vender os produtos internacionais, tá? Também é feito transporte de pessoas também por navio. Inclusive, nas grandes navegações foram o que mais se utilizou, né? Os portos. Então, a Europa, ela possui uma grande peso sobre essa questão dos rios. E a gente vai ver que existe 3 rios muito importantes na Europa. E a gente vai ver a localização deles, tá? Então, lembrando a importância dos rios, não só para a Europa, mas para o mundo inteiro, é a questão do abastecimento, consumo humano, para os animais, para a agricultura, para o transporte, para a geração de energia, tá? Então, os rios são muito importantes para a gente.
E aonde tem rio, tem aglomeração populacional. E os rios também ficam nas áreas mais baixas, mas as suas nascentes nas áreas mais altas. E a sua foz, o mar, tá? Então, resumão aí. E aí, na página 113, lá do capítulo 3, hidrografia, vocês vão marcar para mim o primeiro parágrafo. Depois, vocês vão marcar, no segundo parágrafo, as 4 últimas linhas, começando depois do ponto aí, tá? Assim, a poluição, o uso excessivo, aí vocês marcam até o ponto final. E marcam também o terceiro parágrafo todinho, tá? Que vai falar a respeito dessa ligação entre os rios europeus. A questão da poluição, a Europa, a maioria dos países europeus, principalmente das áreas centrais, eles são altamente industrializados. Então, poluíram muito os rios e eles precisam de água. Então, o que eles tiveram que fazer? Despoluir o rio, porque já não tinham mais água potável para consumo. Então, vários rios da Europa passaram por um período de despoluição para que melhorasse o consumo da água, porque a água estava praticamente inviável consumo, de tão poluído que estavam os rios europeus, tá? Então, na página 113, vocês vão ver aí uma usina hidrelétrica no rio Volga, né, a paisagem aí, né, que passa na Rússia. Na página 114, eu vou pedir para vocês marcar o primeiro parágrafo lá em cima do mapa. Tem um mapa aí do desenho dos rios, mostra os rios, nome dos rios todinho. E depois vocês vão marcar os principais rios, tá? Eles estão de negrito e com bolinha vermelha. Então, como o rio Reno, por exemplo, ele passa na área central da Europa. Então, é um dos principais da Europa, é o mais importante, inclusive, um dos mais importantes, porque passa nas áreas mais ricas da Europa, que são os países da Europa Central. Lembra da regionalização? A Europa Central, a Europa Ocidental, é onde tem os principais países mais ricos, mais industrializados, que é a Alemanha, a França, né? Aí nós temos também a Holanda. Então, vários países aí altamente industrializados no centro daí da Europa Ocidental. Então, esse rio Reno, não esqueça, é um dos mais importantes, que atravessa toda a parte central aí da Europa e, inclusive, é o mais poluído e está sendo despoluído para que possa melhorar aí a questão do consumo. Então, nesse caso, vocês vão marcar esse parágrafo todinho do rio Reno, mas não precisa marcar ele todo, só circula a bolinha vermelha, né? Que aí vocês sabem que é importante o parágrafo todo. Na página 115, já temos o rio Danúbio. O rio Danúbio, ele nasce aí na Alemanha e vai seguir para a região dos Balcãs, né? Aonde tem, lembra que nós estudamos da Iugoslávia? Então, aonde você vai ter a Sérvia, a Croácia. Então, o rio Danúbio, ele é muito importante porque ele corta vários países, cerca de aí 10 países, desde a Alemanha até a Ucrânia, tá? Então, chega até ao leste da Europa, tá? Leste europeu. Então, aí, esse rio, o rio Danúbio, ele nasce na Alemanha e segue para o leste europeu. Só que lá na região dos Balcãs, que é o sul da Europa, tá? Então, vai passar pela Alemanha, Áustria, Hungria, Eslováquia, Croácia, Sérvia, Romênia, Bulgária, Moldávia e Ucrânia. Então, nesse parágrafo aí do rio Danúbio, vocês vão marcar as 5 primeiras linhas, até o primeiro ponto. Até o ponto, aliás. Depois, debaixo da fotografia aí do rio Danúbio, em Budapeste, na Hungria, vocês têm o rio Volga, que também é muito importante. Só que aí o rio Volga, ele é na Rússia, então é mais no norte da Europa. Então ele pega a Rússia aí praticamente todinha, a Federação Rússia todinha, o rio Volga, tá? Então esses são os 3 principais: rio Reno, rio Danúbio e rio Volga. Não esqueçam, são os principais e os maiores, tá? Mas em termos de volume de água,
tá? E extensão territorial. O rio Danúbio é o maior, depois o Volga e depois o Reno, tá? Temos aí exemplos de mais 2 rios que muito importante também, que é o rio Ródano, que nasce na Suíça, né, nos Alpes suíços, passa pela França e deságua no Mediterrâneo, no sul. E por último aí o rio Pó, que nasce no norte da Itália, percorre a Itália todinha aí, vai se desaguar no mar Adriático, tá? Então nós temos aí até a fotografia na página 115 do rio Pó, em Turim, né, na Itália. Turim que fica no norte da Itália, assim como Milão, tá? Também fica no norte da Itália, que tem esse rio aí. Na França também tem um rio muito conhecido, que é o rio Sena. Esse rio Sena também é um afluente do rio Ródano e do rio Volga. Na página 116, vocês vão marcar o segundo parágrafo, tá? Que vai falar aí dos outros tipos de outros rios e alguns lagos do continente, tá? A Finlândia, por exemplo, no norte da Europa, lá nos Alpes escandinavos, nos 3 países, que ela fica perto dos 3 países lá da Europa nórdica, né, os nórdicos, né, a Finlândia é conhecida como o país dos lagos, possui muitos lagos, tá? E nos rios os rios e o transporte, vai falar da importância do transporte, como eu expliquei para vocês. Então, vocês vão marcar na página 116, onde está assim, os rios e o transporte, o primeiro parágrafo e o terceiro parágrafo, por favor. Tem até a fotografia aí do porto de Roterdã, na Holanda, tá? Como eu falei com vocês a respeito do rio, lá a importância do transporte, ok?